Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aqui da Intense Ensina. Nessa aula a gente vai fazer exercícios voltados para estática de corpos rígidos, ok? Então vamos lá. A gente tem esse primeiro exercício aqui, que eu fiz alguns desenhos pertinentes a essas aulas para cada exercício. Um homem aqui ele usa uma barra rígida de A a B, né? Para levantar o corpo C. O peso, né, no caso, é de 1000 newtons. Aplicando na extremidade B uma força, né, qual é a intensidade da força? Então ele quer saber a intensidade da força aqui. Então chega mais. A gente sabe que é o seguinte. A gente precisa saber os momentos das forças em F e P. Então, em P é igual a força vezes a distância. No caso, até o próximo do eixo de rotação mais próximo. Então, nesse caso, é 4,0. Desculpa, aqui na verdade não é P, né? É F. Opa, só voltar aqui. Aí. F. E agora a gente vai achar o P. E o P ele vai ser o peso vezes o próximo do eixo de rotação, que é 0,4. Fazendo a substituição aqui, a gente vai achar 1000 newtons vezes 0,4, na verdade aqui metros, né? E a partir daí a gente acha 400 newtons por metros. Agora perceba, a tendência da força F é girar a barra no sentido horário, beleza? Então, no sentido horário. Enquanto a tendência de P, no vetor P, é girar a barra no sentido oposto, certo? Então, a tendência é a tendência ao contrário aqui. E para que a barra não sofra uma rotação, né, os momentos de F, no caso, e P tem que ser iguais, no caso. E assim, a gente pode igualar as duas equações. A gente tem o momento de F igual ao momento de P. A partir daí, a gente faz uma substituição, que vai ficar da seguinte forma. A gente tem que F vezes 4,0 igual a 400 newton por metro. Passando, dividindo, né, isolando o F, a gente tem que fica 100 newtons, ok? Então essa é a nossa equação que a gente encontrou aqui, beleza? Seguinte, exercendo uma força de apenas 100 newtons, perceba, o homem consegue levantar um corpo com peso de 1000 newtons, porque tem essa distância que é importante para a gente consegue diminuir o nosso esforço para levantar um peso que é bem pesado, ou seja, a gente faz uma alavanca. Um exemplo que vocês podem fazer em casa, acho que seus professores de física já devem ter comentado, você tem uma porta, né? Você tem a porta da sua casa, tá aqui a porta, e aqui se você fechar a porta próximo do eixo de rotação, nessa região aqui, né, que a gente tem aqui os eixos, você vai fazer uma força a mais se você fechar ela aqui, bem na fechadura. Se você tentar fechar perto da dobradiça, você vai perceber que vai ter que fazer uma força maior do que aqui. Então perceba como é importante essa distância da força aplicada em relação ao nosso eixo de rotação. E aqui no caso da porta é uma dobradiça. Então é o seguinte, pessoal. A gente tem um caminhão guindaste que tem massa de 4.000 kg e o centro de gravidade G. O bloco B ele tem uma massa de 2.000 kg e o sistema está em equilíbrio. Sendo G, né, 10 metros por segundo ao quadrado, a gente calcula, né? Letra A gente quer saber a intensidade da força exercida pelo solo sobre cada uma das rodas dianteiras e a intensidade das forças exercidas pelo solo sobre as rodas traseiras, ok? Então vamos lá, vamos resolver esse exercício aqui. Primeira coisa, a gente tem que achar o peso do caminhão e o peso do bloco.
Nada, se vocês não relembram, vou fazer aqui o peso do caminhão. Vai ser, lembrando que a equação é mg, né? Então, a partir daí a gente tem que o caminhão guindaste ele tem um peso de, a massa dele é de 4.000 vezes a gravidade. Isso daqui vai dar 40 newtons, 40.000 newtons. E agora o do bloco, a gente tem 2.000 vezes 10. Isso daqui vai dar 20.000 newtons. Beleza? Então a gente tem essas duas informações aqui. Lembrando que ele quer saber a força exercidas pelo solo. Nesse caso é o que? É a força normal dianteira, ó, força normal dianteira, e a gente tem a força normal traseira. Beleza? Vamos lá. Então, nesse caso, a gente vai ter que saber, vou mudar de cor, vou colocar um verde aqui, vou mudar um pouco as cores. Vamos saber o momento das forças para a gente entender. Lembrando que a gente tem que analisar principalmente próximo do centro de gravidade que a gente estiver considerando. Então, a partir daí, vamos fazer uma igualar, né? Para manter. Lembrando que o sistema está em equilíbrio, né? Então ele quer saber a força, né, que está sendo exercida aqui. Então a gente tem duas rodas, a gente tem uma força normal, né, no caso, dianteira, vezes uma distância zero, no caso aqui. Nesse caso, a gente tem o peso do caminhão. Vamos pegar o peso do caminhão. Vezes uma distância 0,5, próximo do centro de gravidade. Mais a do bloco. Agora o bloco ele já tem que somar tudo próximo ao centro de gravidade. Aqui tem que pegar todo o sistema. Então, nesse caso, vai ficar... A gente tem que analisar todo o sistema, né? Toda a força que está sendo aplicada no sistema. Igualando isso, a gente tem duas vezes a força normal da traseira, vezes o que? A traseira está relacionada com qual? 4,5 e 1,5 no caso aqui. Então, a partir daí, relacionada à traseira, é esse daqui. Beleza? Fechou? Esse daqui a gente sabe vai dar zero. Esse daqui a gente faz a nossa multiplicação aqui. A gente sabe que é 40.000 vezes 1,5. Esse daqui vai dar 20.000 vezes 9, igual a 2 vezes a força normal traseira, vezes 6. Isolando, igualando aqui também, né? Isolando o FNT, a gente tem que o FNT, a força normal traseira, é igual a 20.000 newtons. Beleza? Vamos lá, o que acontece? Agora a gente vai ter um seguinte, um equilíbrio. Então a gente achou a resposta da letra B, que é a força normal traseira. Então essa aqui é a resposta da letra B. O que acontece? A gente tem um equilíbrio de forças, beleza? No eixo, para a gente manter esse sistema em equilíbrio. Então a gente tem um equilíbrio de forças relacionado à força normal com a força peso, beleza? Então a gente tem o peso e a força normal. A gente tem um equilíbrio aqui para manter esse sistema aqui. Se a gente tivesse uma força superior à outra, podia o caminhão tombar ou ficar um pouco mais suspenso, etc. E a partir daí a gente tem um equilíbrio, principalmente no eixo Y, beleza? A gente tem um equilíbrio, como o exercício mesmo nos fala, tem um equilíbrio no sistema. Então, um equilíbrio no eixo Y. Então, a gente tem 2FND mais 2 vezes FNT igual ao peso do caminhão mais o peso do bloco. Logo, a gente tem o que? A gente tem a substituição, é só a gente substituir os valores. A gente vai ter aqui 40.000. Eu já estou substituindo o valor, né, que a gente achou aqui. Vai dar 40.000 aqui também.
mais 20.000. Corta. E corta, só passar o 2 dividindo, a gente tem que o valor da força normal nas rodas dianteiras é 10.000 newtons. Então, essa é a resposta da letra B. Ok? Então, essa aqui, mentira, essa aqui é da letra A e o B é aqui de cima. Ok? Então é isso, pessoal. Vamos prosseguir. Vamos lá. Aplicando uma força de intensidade Fn. Então, a gente tem aqui, vou chamar essa daqui de Fn'. A gente tem o seguinte, uma força aplicada, aqui é um pé de cabra, está tirando esse prego. Então, qual é a intensidade da força exercida pelo prego? Então, vou pegar uma cor laranja aqui para resolver esse exercício. Vamos ao seguinte, a gente tem, perceba, os valores eles estão em centímetros, então vamos fazer uma alteração aqui, mudar, né? Então, esse aqui vai ser 0,18 metros e 2 centímetros é igual a 0,02 metros. A partir daí, a gente pode calcular o nosso momento aqui, o torque nosso, né? Fd. Primeiro, a força que a gente quer achar, né? Então, isso daqui vai dar 200 vezes 0,18. Isso daqui vai dar igual a 36 newtons por metro. Pegando esse valor que a gente achou, a gente vai substituir para achar o nosso F'. Então vai ficar M igual a F' vezes o D. O eixo de rotação dele é de 0,2 metros, 2 centímetros. Então ficamos com 36 igual a F' vezes 0,02. Então tem aqui um vírgula aqui. A partir daí a gente faz uma... é só passar para o outro lado, né, no caso. Então ficamos com F' igual a 1.800 newtons, ok? Então essa é a resposta da nosso exercício aqui. A força aqui exercida, né, pelo prego. Agora, para finalizar, a gente tem um exercício do ITA. Nesse exercício aqui do ITA, ele pede o seguinte, você tem um bloco homogêneo, ele está em repouso sobre um plano inclinado com atrito, e o atrito ele é suficiente para que o bloco não deslize. É assim, ele quer saber o nosso valor máximo de y para que o bloco não gire. Então, a gente tem aqui um plano inclinado. Então, a gente tem um bloquinho que está aqui. Então, a gente tem um bloco. Ele não consegue girar. Vou ver se a gente tem um θ. Beleza? E assim o que acontece? O atrito nessa região ele é muito forte e ele não consegue, ele impede que o bloco deslize. Mas se ele for o bloco for mais pesado, ele pode ultrapassar esse atrito, romper ele ou, no caso, girar. É isso que ele está perguntando, ele não quer que gire. Então vamos fazer uma semelhança de triângulos aqui, mudar para uma cor laranja. A gente sabe, a partir daqui, a gente tem o nosso G, né, o centro de gravidade bem aqui. A partir daí, a gente pode fazer o seguinte, mudando para uma cor azul que a gente não utilizou ainda, aqui, chamando isso aqui é 90 menos θ, aqui também é a mesma coisa, aqui 90 graus, e aqui é θ. A partir daí, é o seguinte, ele quer que o y não diminua, qual que é o valor máximo de y para não girar, né? E aqui a gente chama de y. Perceba, semelhança de triângulos. Chama isso aqui de alfa, então isso aqui também é igual a alfa, ok? O que acontece? A gente sabe, pegar uma
cor aqui, azul, que a gente não utilizou. A tangente de θ é cateto oposto pela hipotenusa. Cateto adjacente. Certo? Nesse caso aqui, o nosso cateto oposto, ele vai ser o x. E o y seria... O cateto oposto seria o x, né? E o y seria o nosso adjacente. Isolando, a gente pode... só apagar aqui. No caso, a gente pode isolar. A gente isola o y e passa o x, né? Então fica y igual a x tangente de θ. Só que aí, a tangente de θ é o que? Nesse caso, seria... A gente sabe que a tangente de θ é seno sobre cosseno. Tem esse daqui que a gente tem que considerar para a gente continuar resolvendo exercícios. Seno sobre cosseno aqui de θ. Então a gente pode fazer aqui x seno de θ dividido por cosseno de θ. Passando, né, para cima, no caso a gente inverte. Vai ficar x cosseno de θ dividido por seno de θ. E isso daqui tudo é igual a y é igual a x cotangente de θ, ok? Então essa é a nossa resposta aqui, o y, o valor máximo que ele tem que ter para que o nosso bloco não gire. Então é isso, pessoal. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e, claro, deixe nos comentários aí caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse exercício. Espero vocês na próxima aula e até mais.